Vamos para mais uma live. Nós estamos hoje no capítulo 4 dessa série de doutrinas básicas, tá? E hoje nós vamos falar de batismos, tá? Coloquei aí no título. A gente vai falar hoje do batismo em Cristo Jesus e você já vai entender daqui a pouco, quando a gente começar aqui a ler os textos, por que a gente vai falar primeiro sobre o batismo em Cristo Jesus. Então, vamos para o nosso texto base, tá? Que está lá em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 6, no verso 1, se você gosta aí de anotar. Então, hoje nós iremos falar sobre batismos, tá? E o primeiro batismo que nós iremos falar é sobre o batismo em Cristo Jesus. Então vamos ler o que está escrito em Hebreus no capítulo 6, no verso 1. Diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então nós estamos vendo que logo aqui, no começo aqui do verso 2 de Hebreus, no capítulo 6, ele diz assim, ensino de batismos. Podemos perceber que esse aqui batismo ele está no plural. Logo, se está no plural, não se trata de um só batismo. A Bíblia está se referindo que existem mais de uma experiência de batismo. Então, se é batismos, nós vamos precisar olhar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz e nos ensina acerca desses batismos. Então, a palavra batismo, ela vem do grego chamado batizo e significa mergulhar e imergir. Então, quando se trata de batizar, está dizendo que nós iremos imergir em algum lugar ou em alguém. Então, se você vai anotar, anota aí, eu vou falar quais são os 4 tipos de batismo que a Bíblia fala, né? A Bíblia se refere. Então, vamos lá. Primeiro, batismo em Cristo. Batismo em água, ou batismo nas águas. Batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. Então, batismo em Cristo, batismo em água ou nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. Beleza? Batismo em Cristo, batismo em água, batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. Então são 4 tipos de batismo. Normalmente as pessoas acabam se confundindo um pouco e acham que o único batismo que acontece é o batismo nas águas. E no batismo nas águas nós vamos ver que ele na próxima semana, a gente vai ver que ele era uma representação, batismo nas águas é uma encenação daquilo que aconteceu no nosso interior, é um testemunho, acerca do que aconteceu no nosso interior. Mas antes de tudo acontece o batismo em Cristo. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, no verso 27. Gálatas capítulo 3, no verso 27. Vou repetir, Gálatas, capítulo 3, no verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O texto está dizendo que todos aqueles que foram batizados em Cristo, agora estão revestidos em Cristo Jesus. Então, o que é esse batismo em Cristo Jesus? O batismo em Cristo Jesus é a nossa primeira experiência na conversão. Quando nós confessamos, cremos com o nosso coração, confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós nesse momento nós participamos de uma experiência que é espiritual, que é nós sermos revestidos de Cristo Jesus. Então, nesse exato momento, quando nós passamos a crer que Jesus Cristo é nosso Salvador, confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos para uma experiência espiritual. Essa experiência espiritual que a Bíblia está dizendo, nós somos agora revestidos de Cristo Jesus.
Olha o que diz 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Olha que experiência grandiosa a palavra do Senhor está dizendo que nós recebemos. Uma vez que nós levantamos a nossa mão, confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos batizados em Cristo Jesus. Então, quando o texto está dizendo que agora nós fazemos parte de um corpo, e aí você vai se lembrar que a gente sempre se refere à igreja de Cristo sendo o seu corpo. Então, nós somos inseridos no cabeça que é Cristo Jesus. Então, irmãos, algo maravilhoso, algo extraordinário acontece quando nós somos batizados em Cristo Jesus. Olha, vamos ler mais um texto. Nós vamos ler Romanos capítulo 6, no verso 3. Romanos capítulo 6, no verso 3, que diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha o que o texto está dizendo. O texto está falando que aconteceu uma experiência. Quando eu olho para Cristo Jesus, quando eu vejo que ele morreu, se eu fui batizado nele logo quando ele morre, eu morri junto com ele. Mas também quando ele ressuscita, nós também estamos ressuscitando junto com ele. Então, essa consciência do batismo em Cristo Jesus traz uma certeza, a certeza que agora eu não preciso mais viver escravo do pecado, porque se eu morri com ele, o meu pecado morreu junto com ele. Se eu ressuscitei com ele, eu ressuscitei também agora para uma nova vida. E que vida é essa? A vida agora que eu estou inserido em Cristo Jesus. Logo, se eu estou em Cristo Jesus, a bênção que está sobre a minha vida, a vida que está agora sendo manifestada em mim, tem tudo a ver com Cristo Jesus, tem tudo a ver com quem ele é, tem tudo a ver com os olhos que Deus olha para Jesus. Se eu estou revestido de Cristo Jesus, eu estou revestido da graça, eu estou revestido do favor. Então todo bem que eu recebo, toda dádiva que eu recebo não tem a ver com a minha obra, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com aquilo que eu estou revestido. Se eu estou revestido de Cristo Jesus, eu posso orar com ousadia, com intrepidez, eu posso ter a certeza que o pecado não vai mais me escravizar. Então, entenda, batizado em Cristo, colocado em Cristo Jesus. Irmãos, isso é uma realidade tão profunda, tão poderosa, que a Bíblia vai dizer que Paulo, quando Jesus Cristo, o aborda, Paulo, ali na conversão de Paulo, Jesus faz uma pergunta para ele: Paulo, por que me persegues? E nós sabemos que Paulo não era perseguidor pessoal de Cristo Jesus. Ele não perseguiu a Cristo quando Cristo estava no seu ministério aqui na terra. Mas quem Paulo perseguia? Paulo perseguia a igreja de Cristo Jesus. Paulo estava perseguindo o corpo de Cristo. E daí, quando Paulo persegue a igreja, Jesus se apresenta dizendo: por que você está me perseguindo? Então, por que Jesus ele está reconhecendo que a igreja,
o corpo de Cristo e os seus membros, e quando alguém persegue, a igreja está perseguindo a ele, porque todos aqueles que foram batizados em Cristo foram colocados nele, dentro dele. Então todas as vezes que alguém se levanta para nos perseguir, está perseguindo a Cristo, porque nós fomos batizados no seu corpo. Aleluia, gente, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 17 vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Então agora eu quero te motivar todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia assim, em Cristo, nele, por ele, você começar a rabiscar e a marcar, e você vai ver a quantidade de versículos que falam acerca dessa nossa vida em Cristo Jesus. A nossa vida e essa nossa consciência de que estamos nele vai nos dar a certeza e a confiança de orarmos com ousadia. Você vai se lembrar de que quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, ele faz uma declaração. E que declaração foi essa? Ele disse o seguinte: Pai, eu oro a ti, porque eu sei que tu me ouves. Eu sei que o Senhor me escuta. Então, se hoje eu estou em Cristo, quando eu oro no nome de Jesus, eu oro nessa certeza de que Cristo, a oração de Cristo é ouvida por Deus. Se eu estou orando em nome de Jesus, logo Deus está ouvindo a minha oração. Então, se Deus está ouvindo a minha oração, eu preciso ouvir aquilo que Jesus diz, para que quando eu oro de fato uma oração que é feita por Cristo Jesus. Então, nós fomos batizados, nós fomos colocados nele. E o que mais ainda é profundo nisso? A união com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, no verso 3, vai dizer o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Olha que poderoso. A palavra do Senhor vai dizer que quando eu morri para ser batizado em Cristo Jesus. Logo, a nossa vida está oculta. Juntamente com Cristo, nós estamos escondidos nele. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Quando eu tenho essa confiança, quando eu tenho essa certeza, eu não vou ficar temendo aquilo que Satanás pode fazer contra a minha vida, porque eu estou escondido em Cristo Jesus. Eu estou nele, eu faço parte dele. Logo, quando alguém se o Satanás quiser tocar em mim, ele vai ter que tocar em Cristo Jesus. E ele sabe, irmãos, que ele não pode fazer isso, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Satanás já está derrotado. Então, se a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, Gálatas capítulo 2, no verso 20, vai dizer o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Então logo já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver agora que tenho na carne, essa vida que nós estamos vivendo agora, 2023, dia 11 de julho de 2023, essa vida que nós estamos vivendo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então, pela fé, eu creio que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, pela fé, um filho hoje vive na certeza que essa vida agora, quando eu me levanto de manhã, quem está se levantando é Cristo. Quando eu vou trabalhar pela fé, é Cristo Jesus que está se movendo. Eu estou nele, ele está em mim. Quando eu estou cuidando da casa, quando eu estou vivendo junto com a minha família, quando eu estou pregando, quando eu estou falando, quando eu estou orando pela fé, é Cristo que está se movendo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo
vive em mim. E essa fé, esse viver pela fé, ela vai passar por alguns estágios. Eu gostaria que você, se você está aqui e está anotando, é muito importante que você anote agora esses elementos da fé. Porque todas as vezes que o texto está dizendo assim, eu vivo pela fé, esse viver pela fé vai ter alguns estágios. E esses estágios precisam estar dentro de nós com uma certeza. E esse primeiro estágio é a identificação. Se você gosta de anotar esses estágios da fé de identificação. E o que seria essa identificação? Jesus foi na cruz como nosso substituto. Por isso, quando ele ressuscitou, ressuscitamos junto com ele. Eu preciso olhar para a cruz do Calvário e me identificar. Qual é a certeza que eu tenho que ter? Quando Jesus está ali sendo açoitado, ele está me substituindo nas dores. Eu preciso olhar para a cruz do Calvário e entender o seguinte, era para eu estar ali. Era para eu ser crucificado. Era para eu ter sido açoitado. Era para eu ter sido julgado. Era para mim aquela morte. Essa morte me pertence, mas eu preciso olhar para a cruz do Calvário e saber que ele se identificou comigo. Logo, eu preciso me identificar com ele na sua morte. Porque se ele morreu no meu lugar, quando ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele. Então, se ele ressuscitou e foi junto aos céus, e hoje Cristo está assentado à direita de Deus, e o texto em Efésios vai dizer, olha o que diz, Efésios capítulo 2, no verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Se eu me identifico na sua morte, logo me identifico na sua ressurreição. Então, se ele ressuscitou, ressuscitei junto com ele. E o que o texto ainda vai dizer? Olha o que Paulo vai dizer. Se nós ressuscitamos com ele, estamos assentados em Cristo Jesus em lugares celestiais. O meu viver pela fé agora, estou nesse corpo, mas pela fé eu estou assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. E quando se fala assentados, assentado em trono, se fala de uma posição de autoridade. O nome de Jesus, ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. No céu, Cristo está assentado em um alto e sublime trono. E como esse nome vai ter autoridade na terra? Se nós agora vivemos em Cristo Jesus, essa autoridade vai se manifestar através do nosso viver. Como que o nome de Jesus vai ter autoridade aqui na terra? Quando eu e você, que fomos batizados em Cristo Jesus, exercemos essa autoridade agora pela fé. Então eu preciso me identificar com isso. Cristo morreu no meu lugar e eu entendo que se ele morreu junto com ele, e se ele ressuscitou, eu ressuscitei junto com ele. Amém, gente? O outro segundo passo, o primeiro passo que eu disse era identificação. O segundo passo, apropriação. E essa palavra aqui, apropriação, olha o que Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 12, vai dizer. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 12, vai dizer: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Olha o que a carta a Timóteo está dizendo. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Essa palavra aqui, toma posse, é dessa ideia de se apropriar. Paulo não diz para ele o seguinte: olha, quando você morrer, após a morte, quando você estiver com ele, toma posse
da vida eterna. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a vida eterna é para ser tomada posse agora. Ele está dizendo, combate o bom combate da fé. E nesse combate, nesse viver pela fé, nós precisamos tomar posse da vida eterna. E que vida eterna é essa? Conhecer a Cristo Jesus. Todas as vezes que eu conheço a Jesus, quanto mais eu conheço a Cristo, mais vida eterna, mais a vida de Cristo estará presente na nossa vida. E eu preciso tomar posse daquilo que foi conquistado em Cristo Jesus. Como que a nova vida em Cristo Jesus ela se estabelece? Aqueles que se apropriam dela. Porque se você ainda ficar achando que a velha vida é parte da sua vida, você ainda vai ficar vivendo como você vivia antes. Mas se eu entendo que eu tenho uma nova vida, eu vou me apropriar dessa nova vida. Eu vou tomar posse dessa vida. Eu vou começar a declarar, eu vou começar a viver à altura daquilo que Cristo Jesus conquistou na cruz por nós. Então eu preciso eu preciso me apropriar. E o terceiro passo, o terceiro elemento é confissão, identificação, apropriação. E o terceiro agora é confissão. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 10, no verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então é identificação, apropriação e agora a confissão. Nós precisamos confessar a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, confessar que Jesus Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E por que a importância de nós sabermos sobre esse batismo em Cristo Jesus? Porque muitas pessoas acham que aquele batismo que acontece nas águas é o batismo que promove salvação. Não. O batismo que promoveu salvação em nós foi justamente o nosso crer com o coração, confessar com a boca que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Se o batismo nas águas ele fosse o requisito para a salvação, o ladrão na cruz não teria sido salvo. Mas você vai se lembrar que ele confessa Jesus Cristo. Ele começa a declarar com a sua boca dizendo, ele é inocente, nós que somos os pecadores. Ele começa a dizer, eu que sou o pecador. Aí ele vai falar com Cristo o seguinte, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim. Ele está dizendo assim, eu sou pecador, eu preciso de salvação. Lembra-te de mim. E aí o texto vai dizer que Jesus Cristo vai dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí essa parte do paraíso é para uma outra doutrina de ressurreição dos mortos. A gente fala disso nos vídeos mais para frente. Mas esse texto está dizendo o seguinte, aquele ladrão da cruz do Calvário, ele recebeu salvação. Mas como que ele recebeu salvação se ele não se batizou? Ele não frequentou a igreja, ele não foi no GC, ele não foi em nada desses lugares. Por quê? Porque ele foi batizado, ele recebe ali a experiência de alguma forma, de uma maneira sobrenatural, ele recebe essa experiência de ser batizado em Cristo Jesus. E ao ser batizado em Cristo Jesus, ele agora recebe a salvação, porque ele recebe da vida de Cristo. Já não é mais ele quem vive. Agora Cristo passa a viver dentro dele, por conta de crer no coração, confessar com a boca. Então, nós devemos ter a consciência disso daqui. Você que já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você precisa entender o seguinte, você foi revestido de Cristo Jesus. Agora a sua vida está cheia dele. Agora a sua vida manifesta a vida de Cristo Jesus. Agora você vive pela fé no Filho de Deus. Agora as coisas antigas já se passaram. Eis que coisas novas, eis que uma vida nova, ela se manifestou diante de nós. E o que nós iremos fazer? Iremos viver de qualquer maneira? Não iremos viver de qualquer maneira.
Nós iremos viver agora a altura do batismo que nós recebemos, o batismo de Cristo Jesus. Nós iremos viver a altura daquilo que Jesus Cristo nos chamou. Nós temos vida nele. Então tenha consciência, a sua oração, a oração que Deus ouve, essa oração ela tem poder, porque o meu justo ele viverá pela fé. Então a minha declaração tem poder, a minha oração tem poder, a minha vida é carregada de Cristo Jesus, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, fez na cruz do Calvário, o grande favor de Deus, isso tem poder para transformar a vida, para restaurar. Então todas as vezes que você ora em nome de Jesus, isso tem um poder extraordinário para mover tudo. Então no nome de Jesus, tenha consciência de que a experiência que nós vivemos na nossa salvação nos colocou agora em Cristo Jesus. Então, se você está aqui, está assistindo, seja assistindo agora aqui no ao vivo, ou assistindo depois na gravação, se você deseja receber esse batismo em Cristo Jesus, o que você vai fazer agora? Você precisa crer com seu coração que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Olhar para a cruz do Calvário e entender que aquela morte era a nossa morte, ele morreu a nossa morte. E se ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou para que a gente viva a vida dele. Então creia que ao confessar que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, você recebe vida e vida eterna. Aleluia. Então, e tudo isso, irmãos, nós estamos falando para que isso seja construído dentro de nós. Como que funciona todas as doutrinas básicas que são base para a nossa fé cristã. Nós fomos batizados em Cristo Jesus. E aí, na próxima semana, na semana que vem, nós vamos estudar os outros batismos. Nós vamos estudar o batismo nas águas e você vai ver. E quando nós estivermos estudando, você vai ver que o batismo na água, ele é uma representação do batismo em Cristo Jesus que aconteceu conosco. Nós iremos representar do lado de fora aquilo que aconteceu dentro de nós. O batismo nas águas, ele é uma representação. Ele é uma representação para que o mundo veja, para que todo mundo veja. É uma testemunha, é testemunhar aquilo que aconteceu por dentro. Por isso que quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos representando para que todo mundo pudesse ver aquilo que aconteceu no nosso interior. E aí também nós vamos ver o batismo no Espírito Santo. O que é ser batizado no Espírito Santo? O que é ser revestido no Espírito Santo? Por que o Espírito Santo mora dentro de nós? Qual é o trabalho do Espírito Santo dentro de nós? E o que é ser batizado no fogo? Então, todas essas realidades, elas nos pertencem. Elas são reais para a nossa vida. Por isso, nós começamos hoje com esse princípio aí, com esse start, né, do batismo, que é verdadeiramente estar em Cristo Jesus. Então, eu quero repetir para você. Você está em Cristo Jesus. Já não sou mais eu quem vive, mas agora Cristo vive em nós. Glória a Deus. Espero que esse estudo tenha te abençoado a sua vida. Então, aguardo você no próximo capítulo, na semana que vem. Então, como é de praxe, vamos lá, tira um print da tela, me marca nas redes sociais, tá? Divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Faça comentários, porque tudo isso nos ajuda a chegar com que essa mensagem, chegue mais longe para o maior número de pessoas e mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Amo vocês, a gente se vê aqui. Hoje eu vou abrir caixinha de pergunta, então se você tiver alguma dúvida, você pode fazer perguntas, a gente vai respondendo e a gente vai se falando aqui pelo Instagram ou então através lá do canal do YouTube, tá bom? Um beijo no coração, quero declarar que você terá hoje uma terça-feira extraordinária, cheia da graça, cheia do favor de Deus, com essa realidade no seu coração de que você está em Cristo Jesus. Então todo desafio que aparece diante de você,
diante de você, lembre-se que Cristo agora vive em você. Você não enfrenta mais nenhum desafio sozinho. Cristo, você está em Cristo Jesus, assentado num alto e sublime trono. Então, tudo aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus, isso move para a eternidade e faz total diferença você ter essa certeza, faz total diferença você ter essa convicção no seu coração, que agora você se move em Cristo Jesus. Então, um beijo no seu coração, ama a sua vida, obrigado por ter estado junto aqui com a gente aqui desde cedo, tá bom? Beijo, fica em paz, a gente se vê.